paz, amados irmãos. Vos convido a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, dando sequência hoje, dando continuidade na exposição bíblica do livro de 1 Coríntios, que temos visto aos domingos, e hoje iniciamos o capítulo 12, que vai tratar desse assunto sobre dons espirituais até o capítulo 14. E hoje a gente vai dividir o capítulo 12 em duas partes, Vamos ver a primeira parte hoje, do versículo 1 até o 11, e vamos deixar a segunda parte para a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o 11. Edivânia não veio hoje porque teve a semana bem gripada durante a semana, mas mesmo tendo uma melhorada até ontem, hoje teve uma recaída e passou o dia muito mal. Então, por isso que a nossa irmã Edivânia não está aqui conosco nesta noite. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos orar? Bondoso Deus, já oramos por meio, Senhor, do teu servo Realdilson, e mais uma vez te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito. Somos limitados ao ponto, ó Senhor, de, se não for a tua iluminação, Senhor, não entenderemos o texto bíblico nesta noite. Então, te pedimos, te clamamos, que com a tua misericórdia, com o teu poder e a ação do teu Santo Espírito esteja, Senhor, nos visitando com iluminação, com esclarecimento, com mudança, transformação, correção, exortação, discernimento, com dons, assim como for a tua vontade, Senhor, para esta igreja, para nossas vidas. Já te oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje trata do assunto o propósito de Deus para os dons espirituais. O propósito de Deus para os dons espirituais. Esse tema vai durante todo o capítulo 12, e depois dará ainda continuidade sobre dons até o capítulo 14, como já informei aos irmãos. E hoje, observando do versículo 1 até o versículo 11, vamos chamar isso de primeira parte sobre esse tema, o propósito de Deus para os dons espirituais. E a igreja de Corinto, ela tinha sérios problemas relacionados ao culto cristão,
E sobre o culto cristão, damos início desde o capítulo 11, né? Sobre alguns comportamentos, de como se comportar no culto cristão. Então, a igreja cristã, a igreja de Corinto, ela tinha sérios problemas relacionados ao culto cristão. E analisamos no capítulo anterior alguns desses problemas, 2 problemas analisamos. Por exemplo, a questão da decência, sobre o traje feminino no culto. E o segundo assunto no capítulo 11 foi a questão do domínio próprio dos crentes em relação à ceia do Senhor. Inclusive tivemos também a celebração da ceia do Senhor. E veremos agora no capítulo 12 que a igreja de Corinto também havia outro problema. Problemas em relação agora ao uso dos dons espirituais. Eles não estavam usando esses dons espirituais como deveriam usar, como foi realizada a leitura aqui do versículo 1 ao 11. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas estavam buscando dons espirituais com outras intenções e fazendo também um mau uso desses dons espirituais. E fazer isso é um grande erro. E ainda hoje, o mau uso dos dons espirituais é um grande problema da igreja hoje. Muitos crentes usam os dons como instrumento de autopromoção. O irmão Clóvis falou algo aqui sobre nesta noite, sobre um ter mais, estar em uma categoria diferente da outra, por exemplo, um se sentir mais santo do que o outro. Isso é um problema hoje, na igreja de hoje, e é um problema também que já vamos dizer assim, desde o século passado, quando vem também o surgimento e o crescimento da igreja pentecostal, e da igreja também neopentecostal, e vem esse crescimento desse mau uso dos dons espirituais, um mau entendimento, uma má interpretação, um problema que é grave. E muitos crentes ainda hoje têm usado os dons como um instrumento de autopromoção. Fulano tem o dom de falar em línguas, que é um dos dons que dão mais evidência. E aí, por causa desse dom de falar em línguas, vão achar que podem medir a espiritualidade da igreja, podem medir a espiritualidade do irmão, achar que um irmão é mais santo do que o outro, ou é mais crente do que o outro, ou tem o Espírito Santo e o outro não tem, e assim vai. Vários equívocos, vários erros graves, e muitas vezes usando isso também para a sua autopromoção, e não é essa, Deus não usa a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu poder em distribuir os dons nesta igreja, em outra igreja e na sua igreja em geral. Ele não vai fazer isso para a glória do homem, ele não vai fazer isso para a autopromoção do homem, mas para a edificação da igreja, né? Então, essa altivez espiritual, Paulo deixa bem claro que isso é um problema de imaturidade, isso é um sintoma de imaturidade. E não sei, todos aqui, acredito que não, a maioria nasceu aqui nesta igreja, mas temos irmãos aqui como o irmão Clóvis, o irmão Reldilson, eu, quem sabe o irmão Sebastião, que já veio também de outras igrejas, algumas neopentecostais, pentecostais, que talvez vai se ver muito nesse tema de hoje, nesse assunto de hoje. E os dons espirituais, irmãos, não foram dados à igreja para projeção humana, nem como um aferidor para medir o grau da espiritualidade de uma pessoa. Os dons foram dados para a edificação do corpo. É pelo exercício desses dons que a igreja cresce de forma saudável. Assim, os dons são importantíssimos e vitais para a igreja. Eles são os recursos que o próprio Espírito de Deus concedeu à igreja para que ela pudesse ter um crescimento saudável e também suprir a necessidade dos membros da igreja.
E eu quero também dizer nessa introdução aos irmãos que há pelo menos 4 posições em relação aos dons dentro da igreja. Há 4 tipos de posições. Posições que eu digo de debates, de posicionamentos, de pensamentos. E o primeiro existe os cessacionistas a respeito dos dons espirituais para a igreja. Existem os cessacionistas, existem os ignorantes, que é interessante que Paulo inicia o texto dizendo a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Então, existem também os ignorantes, existem também os medrosos, existem também os que creem na contemporaneidade, ou seja, eles creem na continuidade dos dons para a igreja ainda hoje, naquele tempo, e também para a igreja ainda hoje. Os cessacionistas, irmãos, são aqueles que creem que os dons de sinais registrados em 1 Coríntios 12 foram restritos ao tempo dos apóstolos. Então, os cessacionistas vão dizer: não, esses dons não é mais para a igreja hoje, esses dons foi para aquele tempo dos apóstolos. Então, para os cessacionistas, esses dons não são para os dias de hoje, nem estão também mais disponíveis para a igreja de hoje. Esse é o pensamento dos cessacionistas a respeito dos dons espirituais. Os ignorantes são aqueles que não conhecem nada sobre os dons. Paulo orienta os coríntios para não serem ignorantes com respeito aos dons espirituais. Havia gente na igreja que ignorava esse assunto e por isso não podia utilizar a riqueza dessa provisão divina para a igreja. Então, a provisão divina para a igreja é Deus quem distribui, e todos os dons deixou aqui bem claro na leitura que fizemos nessa noite, que é o mesmo Espírito, né? E que é para a edificação do corpo, não é para a autopromoção. E Paulo diz que não podemos ser ignorantes a respeito desse assunto. Existem os medrosos, que são aqueles que têm medo dos dons, aqueles que têm medo dos excessos, medo de cair em extremos. O medo leva essas pessoas a enterrar os seus dons e não utilizá-los para a glória de Deus, nem para a edificação do corpo. Aqui estavam os irmãos que porventura passaram por algumas igrejas, que viram muito extremos e ficaram com tanto medo que, quem sabe, desistiram de buscar também dons, de orar por dons, né? Existem, em 4 lugar, os que creem na contemporaneidade. São aqueles que creem que os mesmos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo no passado estão disponíveis para a igreja hoje. Então, há esses 4 pensamentos, né? Em que pensamento você se encontra nesta noite a respeito dos dons espirituais? Então, vamos aqui examinar algumas lições sobre os dons espirituais à luz do texto que lemos em 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. E aqui, meus irmãos, temos o problema que eu disse a vocês, que aparece mais um. Os dons espirituais aqui estão sendo usados como símbolo de status, para autopromoção, símbolo de status. E vamos observar aqui o primeiro problema que encontramos na igreja de Corinto, é que a igreja de Corinto está usando os dons, né, que é Deus que distribui, que lemos nessa noite, que é para a edificação da igreja, mas estão usando o dom como um mau uso, estão fazendo um mau uso dos dons. A igreja, se você observar no versículo 7, nos deixa claro, no capítulo 1, versículo 7, que essa igreja tinha todos os dons. Não lhe faltava dom nenhum a esta igreja. Porém, ela tentou colocar o dom de variedade de línguas como o dom mais importante, como se fosse um símbolo de status espiritual. Uma vez eu estava com 4 irmãos reunidos numa sala para orar, e fazíamos parte de uma igreja, naquele tempo de uma igreja pentecostal,
E um irmão começou a dizer, esse aqui é ungido, esse aqui é ungido, esse aqui é ungido, esse aqui é ungido, e quando chegou em mim disse, esse aqui não é ungido ainda não. Qual era o motivo? Era porque os outros falavam em língua e eu não falava em língua. Então os outros eram ungidos e eu não era ungido. Os outros eram mais usados por Deus e eu não era. Os outros poderiam ser mais santos do que eu e eu estaria numa categoria menor, ou eu estaria em pecado, né? Então, mas é isso que a Bíblia nos ensina acerca dos dons espirituais, e a igreja estava fazendo isso. A igreja de Corinto estava fazendo mau uso dos dons. A igreja, uma igreja que tinha todos os dons, não era só um dom que a igreja tinha, o dom de falar em línguas. Não estava faltando nenhum dom de igreja, mas essa igreja, ela pega o dom de variedade de língua, que é o que mais a gente vê. Aqui em Umbuzeiro está muito claro para quem conhece outras igrejas. Prega um dom de variedade de língua como o dom mais importante e ainda como um símbolo de status espiritual. É imperativo também ressaltar que os dons espirituais não são aferidores de espiritualidade. Meus irmãos, quando você quer saber se está com febre ou não, você pega um termômetro e vai medir. E aí você já sabe que existe um certo número ali, um certo grau, que é ou não considerado como febre. Você sabe até onde não é febre, e você sabe onde a partir dali é febre. Ali é um aferidor da sua temperatura. Mas é imperativo ressaltar que os dons espirituais não são aferidores, medidores de espiritualidade. Você não mede a espiritualidade de uma igreja pela presença dos dons espirituais nela. Se você fosse medir o grau de espiritualidade de uma igreja pelos dons, então a igreja de Coríntio seria campeã de espiritualidade, pois tinha todos os dons, irmãos. Mas a realidade dessa igreja era outra. Apesar de ser uma igreja abastada com dons, de todos os dons, abastecida com todos os dons, sem faltar nenhum dom, essa igreja, se fosse isso uma medição de espiritualidade, diríamos que era uma igreja campeã em espiritualidade, mas a igreja, na verdade, a realidade dessa igreja era outra. Os crentes de Corinto não eram espirituais. Paulo vai dizer que esses crentes eram carnais. Eles não eram crentes maduros, eram crentes infantis. Eles tinham até carisma, mas não tinham caráter. Eles tinham dons, mas não tinham piedade. Era uma igreja que vivia em êxtase, mas não tinha um testemunho consistente. Tinha uma liturgia extremamente viva, mas a igreja não tinha a prática do Evangelho. Faltava amor entre os crentes e faltava santidade aos olhos de Deus. Era uma igreja de excessos, onde faltava ordem e decência. Estamos falando da igreja de Corinto, mas mais ou menos 10 anos atrás, fiz parte, 10, 11 anos atrás, fiz parte de uma igreja, que se você ainda for visitar ela hoje, você está vendo aqui a descrição não só da igreja de Corinto, mas a descrição de muitas igrejas neopentecostais e pentecostais também. E os tempos mudaram, mas os mesmos erros do passado ainda estão sendo repetidos nas igrejas de hoje. Há igrejas que ainda ensinam que o dom de variedade de língua é o selo e a evidência do batismo com o Espírito Santo. Veja só, que coisa grave, que vamos dizer, que erro, que equívoco, né? Dizer que se alguém fala em língua, é um sinal que aquela pessoa é batizada com o Espírito Santo. Onde o texto vai nos deixar bem claro, em 1 Coríntios, que desde o momento que você confessou seus pecados, se arrependeu e confessou a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, você foi selado e batizado com esse mesmo Espírito Santo.
Então é muito estranho você estar numa igreja como esta que estamos descrevendo aqui, a igreja de Corinto, ou nessas igrejas de hoje, você, em outras igrejas que tem por aí, que tem essa mesma descrição, você está sentado aí e de repente alguém dizer, vem aqui para frente que você vai receber o batismo com o Espírito Santo. E você que já entregou a vida a Jesus, você que já nasceu de novo, você que a Bíblia diz que já foi selado com o Espírito Santo, já foi batizado com o Espírito Santo, como que alguém está lhe chamando para vir à frente para receber o batismo com o Espírito Santo? Isso é um equívoco. E outra, se você vier aqui na frente, estou falando na descrição dessas igrejas, se você vier aqui na frente, você falar em língua, para eles é uma evidência que você foi selado com o Espírito Santo. Se você voltar sem falar em língua, é porque você teve medo, ou você está em pecado, ou e engraçado é que o convite é venha para a frente que Jesus vai lhe batizar. E aí você volta. E você volta, e você agora tem dois problemas. Você pode ter dois problemas. Um é pensar que Jesus falhou, porque o convite disse que Jesus ia batizar. E segundo é você pensar que ainda não é batizado, sendo já batizado, porque você já nasceu, já entregou a vida a Jesus, já confessou seus pecados, já confessou Cristo como seu único Senhor e Salvador e foi selado com o Espírito Santo. Então, há igrejas que ainda ensinam que o dom de variedade de línguas é o selo e a evidência do batismo com o Espírito Santo. E outra, você ainda pode voltar para casa perguntando a Deus que pecado você está, porque alguns falaram em língua e você não falou. Porque é o que acabam ensinando. E acabam tratando as pessoas como crentes de duas categorias. Um é crente da categoria A, o outro é crente da categoria B. Um porque fala em língua foi selado com o Espírito Santo, o outro não fala em língua, não foi selado ainda com o Espírito Santo. E ainda existe de forma muito clara na palavra de alguns, de ainda dizer que porque a pessoa não fala em língua, a pessoa não tem o Espírito Santo. Então, meus irmãos, há quem pense que o dom de variedade de línguas é o sinal da verdadeira espiritualidade. Assim, um crente que não fala em outras línguas não é uma pessoa espiritual, mas um crente de segunda categoria. Essa posição não tem amparo bíblico, isso não tem base bíblica, não tem amparo bíblico para isso, é um equívoco. Todos os salvos são batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 13, a palavra do Senhor diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Outra coisa que precisamos entender, basta ler as Escrituras para a gente prestar atenção e observar que essas coisas não têm amparo bíblico. Basta ler um pouquinho de cuidado, pedindo discernimento ao Senhor, iluminação, para que você veja os erros. E quando você chega no versículo 30, diz também que nem todos os crentes têm um dom de variedade de língua, porque olha o versículo 30. O que é que diz? Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Se você for ler todo o contexto, se você for ler todo o texto aqui, você vai entender que Paulo está dizendo que Deus dá a quem Ele quer dar. Não são todos que vai ter o dom de curar. Não são todos que vai ter o dom de falar em línguas. Não são todos que vai ter o dom de interpretar. Até nessa igreja, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando entrarmos em outro capítulo, e vamos ver que se fosse alguém falar em línguas na igreja, que era um dom que não era para edificar a igreja, mas era edificar a si mesmo, a si próprio, é o único dom que edifica a si próprio,
era preciso que tivesse um intérprete, porque o culto é para edificação de toda a igreja. Então, se alguém falou em língua, que tenha um intérprete, porque senão não é o propósito de Deus para o culto. O propósito de Deus para o culto é que a igreja toda seja edificada. Imagina eu chegar aqui agora, começar a pregar falando inglês, que eu não sei, né? Mas imagina se eu começasse, se eu soubesse falar inglês, chegasse aqui e começasse a pregar inglês, ia terminar o culto, vocês iam embora, vocês não iam entender nada. Não é esse o propósito do culto. O propósito do culto é adorar a Deus e que a sua igreja seja edificada, e é toda a igreja, todos os membros. Então, meus irmãos, basta uma leitura atenta nesse texto de 1 Coríntios capítulo 12, para a gente ver que se você não tem o dom de línguas, é porque Deus não quis dar a você o dom de línguas. Deus dá como lhe apraz, Deus distribui como lhe apraz. E não é o homem que distribui os dons na igreja, é Deus, é o Espírito Santo. É importante ressaltar que o dom de variedade de línguas tem valor. Isso é importante ressaltar isso. Não estamos dizendo aqui que o dom de variedade de línguas não tem valor. Tudo que Deus dá é importante. Se o Espírito Santo é quem dá esse dom, então esse dom tem valor. Porém, você precisa olhar a posição que esse dom ocupa na lista dos dons. Na lista dos dons, ele é o único dom que não é para a edificação do corpo, mas para a autoedificação. Portanto, na lista dos dons, ele sempre vem em outro lugar. Também é importante ressaltar que em momento algum, a palavra de Deus coloca um dom espiritual, seja ele qual for, como selo, como a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, nenhum dos dons aqui, não só o dom de línguas, mas como qualquer outro dom, não é colocado como selo de batismo, como evidência do batismo do Espírito Santo. Não sei se alguém já me parou aqui na rua de Cruzeiro, mas já me pararam, hoje mais não, mas já me pararam para perguntar: você fala em línguas? É assim. A pergunta não é: você é crente em Senhor Jesus Cristo? Você se arrependeu dos seus pecados? Você confessou a Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida? A pergunta não é: você está firme numa igreja local, congregando, servindo aos irmãos com seus dons, com seus talentos? Você está sendo edificado? Você frequenta alguma igreja? A pergunta não é essa. Os neopentecostais ou pentecostais, muitas vezes quando nos encontram, a pergunta é essa: você fala em língua? E quando pergunta você fala em língua, quando a pergunta não é essa, aí muda de pergunta, mas é a mesma: você já foi batizado com o Espírito Santo? Tem se dado essa evidência, mas a gente vê no texto, e isso não é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, é um dom que precisa de intérprete, é um dom que não edifica toda a igreja, edifica a si próprio. E isso não quer dizer que você não é importante, isso não quer dizer que você não deve buscar, mas precisamos entender à luz das Escrituras onde cabe o dom, né? E qual é o propósito desse dom. Então, meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo é uma inserção no corpo de Cristo, né? É aqui lemos no versículo 13: em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Então você foi inserçado, como diz aqui, no corpo de Cristo. Você foi selado, você passou a ser membro do corpo de Cristo. Você foi selado. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Todo aquele que foi regenerado também foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. Não é o falar em línguas que evidencia essa ligação no corpo, é a conversão. E é interessante que também não é o batismo com água que salva, é a conversão. A gente celebra a ceia do Senhor e a gente entende que quem deve participar da ceia do Senhor são os irmãos que estão em comunhão, são os irmãos que foram batizados em batismo também com água, já se arrependeram de seus pecados, já confessaram a Cristo, fizeram um discipulado, são membros da igreja, estão em comunhão com os irmãos, foram batizados na água, participa da ceia do Senhor.
Mas aqueles irmãos que não participam da ceia do Senhor, eles já foram inseridos no corpo de Cristo. Eles já fazem parte também da igreja de Cristo. Eles não têm motivos para dizer que não querem ser batizados. Eles não têm base bíblica para isso, não têm amparo bíblico para isso, mas se morrerem sem ser batizados, serão salvos. Porque já são inseridos no corpo de Cristo. Já tem o selo do Espírito Santo. E glória a Deus por isso. Porque o ladrão na cruz só teve aquela oportunidade. E ele creu que Jesus, que poderia estar com Jesus no paraíso, e foi salvo no seu, quem sabe, seu último fôlego ali de vida, suas últimas palavras. Ele não teve tempo de participar de uma igreja, não teve tempo de ser batizado. A gente vê que Cristo é suficiente para a salvação. Mas como eu disse a vocês, aqueles que se arrependem, aqueles que creem em Jesus, eles não têm explicações para viver fora agora do corpo de Cristo, se estão vivos na terra. Eles não têm explicações para não procurar uma igreja local. E quando estiver numa igreja local, precisa servir a essa igreja com dons e talentos que Deus tem distribuído. É para isso que estamos aqui, para servir uns aos outros, servir, fazer a diaconia uns aos outros, para que o corpo de Cristo seja edificado e Ele seja glorificado. E são com dons e são com talentos que Deus derrama sobre a igreja. E Deus também é tão maravilhoso que possa ser que aqui no nosso meio não tenha ninguém que fale línguas, mas Deus dá a esta igreja local os dons e os talentos necessários para o crescimento saudável dessa igreja local. Amém, irmãos? Então eu quero trazer para os irmãos alguns pontos aqui para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, observe aqui o contraste entre o outrora e o agora. Observe aqui no versículo 2 e versículo 3, que o apóstolo Paulo diz: sabeis que outrora significa antes, ou significa no passado. E esse outrora, esse antes, esse no passado, está falando antes da sua conversão, tá certo? Antes do dia que você entregou a vida a Jesus, antes de você conhecer a Jesus, antes de você nascer de novo. Paulo diz: sabeis que outrora, quando eram gentios, quando não eram crentes, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Aqui eu acho muito forte, porque o apóstolo Paulo é forte, mas é bíblico e está nos evangelhos, isso está nas escrituras, como está aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Paulo deixa bem claro que aqueles que antes de conhecer a Cristo, antes de nascer de novo, eles eram conduzidos aos ídolos mudos, e eles eram conduzidos pelos ídolos mudos e eram guiados por esses ídolos mudos. Isso também era eu e você antes de entregar a vida a Jesus. Versículo 3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala com o Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldição Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, aqui temos um contraste. Paulo nos chama a atenção para um ponto aqui da nossa reflexão, sobre o contraste entre o outrora e o agora. Na vida do cristão, há uma distinção entre o passado e o agora, entre o antes de entregar a vida a Jesus e o depois de entregar a vida a Jesus, entre o antes de nascer de novo e o depois de nascer de novo. Paulo fala da experiência aqui de conversão, que é um divisor de águas na vida de todos nós, que separa, irmãos, o nosso passado do nosso presente. Assim diz o apóstolo: sabeis que outrora, quando eres gentios, vocês se deixavam ser conduzidos aos ídolos mudos, segundo eles guiados. O que é que Paulo está ensinando? É que há uma distinção entre o outrora e o agora, e que os ídolos, embora mudos, sabemos, lendo as escrituras, que os ídolos são mudos, eles ainda guiavam e controlavam e dominavam os crentes de Corinto antes da conversão deles. Antes da convenção dos crentes de Corinto, eles eram
controlados e guiados pelos ídolos mudos. Isso também é comigo e com você, era comigo e com você antes da nossa conversão. E é também com aqueles que ainda não entregaram a vida de Jesus. Estão sendo guiados, controlados e dominados, irmãos, pelos ídolos mudos. Os ídolos, embora mudos, guiavam, controlavam e dominavam os crentes de Corinto antes da conversão deles. E o ídolo é mudo. Ele não tem vida, não fala, não ouve, não age, mas, a despeito disso, o ídolo guia, controla e dirige a vida daqueles que o veneram. De que maneira? Meus irmãos, aí Paulo já nos falou sobre isso no capítulo 11, e continuamos observando, né? E se olharmos para o versículo 20 do capítulo 10, de que maneira os ídolos mudos fazem isso? É que por trás do ídolo estão os demônios. Capítulo 10, versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar. Capítulo 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a quem? Aos demônios. Então aquilo que as pessoas estavam sacrificando não a Deus, mas a demônios. E quem senta na mesa do Senhor, quem compartilha com a mesa do Senhor, não pode sentar na mesa dos demônios. Assim, meus irmãos, quando uma pessoa está sendo guiada por ídolos, ela está sendo controlada por demônios. É isso que é mais sério, né? Está sendo controlada por demônios. Por isso que o ídolo não tem vida, não fala, não ouve, não age, mas a despeito disso, está sendo guia, está controlando, dirigindo a vida daqueles que o veneram, porque por trás do ídolo estão os demônios. O ídolo ou uma imagem de escultura, segundo o Salmo 115, do 5 ao 8, o que é que nos diz? Diz que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem garganta, mas nenhum som sai da sua boca, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Do mesmo modo são os que fazem e os que seguem os ídolos. O Salmo vai dizer: tornem-se semelhantes a eles. O que é uma pessoa tornar semelhante a quem tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem garganta, mas nenhum som sai da sua boca, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda? Torna-se semelhante a este, aqueles que neles confiam, que buscam, que sacrificam, porque, meus irmãos, por trás dos ídolos estão os demônios. A pessoa que faz um ídolo e o segue perde a capacidade de ver, perde a capacidade de ouvir e entender as coisas. Ela é controlada e guiada cegamente. Os ídolos, comentado no versículo 2, eram demônios que estavam agindo na vida dos coríntios e guiando a vida deles antes da conversão. Meus irmãos, um outro comentarista nos alerta para o fato de que muitos cristãos de Corinto procediam também do paganismo. Convém ressaltar, sobretudo, que as religiões gregas de mistério tinham as experiências espirituais como norma. As pessoas estavam acostumadas a ser guiadas por algum tipo de força sobrenatural ou demoníaca. As pessoas daquele tempo estavam, meus irmãos, acostumadas a ser guiadas por essa forma. Queriam sempre ver alguma força sobrenatural ou demoníaca, a um estado de transe ou êxtase, ou alguma atitude estranha. É quando, na minha falta de discernimento, no meu início da minha fé, eu estava em um culto, e um irmão pregava e falava em língua, e eu não entendia nada,
não havia intérprete. Várias pessoas na igreja, sem ordem e sem decência, como diz o apóstolo Paulo, que seja 1, 2 ou no máximo 3, e se tiver intérprete, mas várias pessoas no culto falando em língua, batendo palma, correndo, marchando. E eu, no final daquele culto, eu saí daquele culto e eu disse: tu viu, Edivânia, como foi fogo hoje no culto? Tu viu, Edivânia, como Deus estava presente? Tu viu, Edivânia, que aquele irmão falando em língua que estava cheio de fogo? Esse foi minha falta de discernimento, essa foi a minha ignorância de não conhecer as Escrituras no meu início da minha caminhada. E quantas pessoas hoje não visitam às vezes uma igreja porque acha que naquela igreja tem coisas sobrenatural. Tem alguém falando em língua, tem alguém dizendo que foi revelado que alguém fez macumba, foi revelado que amanhã ou depois alguém vai conseguir um emprego, né? Foi revelado que alguém na igreja está com dor de cabeça, e muitas vezes sempre tem alguém na igreja com dor de cabeça, e assim vai, né? E quantas pessoas não procuram igrejas? Procuram igrejas porque quer uma cura, está precisando de uma cura, está com enfermidade. Procura igreja porque está desempregado e quer que Deus dê um emprego. Procura igreja porque está com uma causa na justiça e está querendo que Deus resolva essa causa na justiça, lhe dê vitória na causa na justiça. Procura uma igreja porque o filho está drogado e está procurando Deus para que o Senhor socorra ele nesse momento, né? E não está errado, como disse o irmão Clóvis nessa noite, vir para a igreja acreditando também vai receber algo da parte de Deus. Mas, como disse também o irmão Clóvis, viemos para a igreja para prestar o que foi lido pelo irmão aqui no início, em Lucas 4, 8, que só a Deus devemos dar culto. Estamos aqui nessa noite para dar, para ofertar nossa vida, nosso louvor, nossos dons, usar nossos dons que foi dado por Ele, nossos talentos, nosso andar. Chegamos aqui andando porque é Ele que tem nos dado força. Chegamos aqui pelo Espírito Santo porque foi o Espírito Santo que nos trouxe. Tudo vem dele, irmãos. Sem Ele nada podemos fazer. Estamos aqui para prestar culto a esse Deus. Infelizmente as pessoas procuram para prosperidade, para cura, querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Uma mulher outro dia me parou na calçada da igreja, quando ela estava naquele outro endereço, muito bêbada mesmo, ao ponto de cair, se segurando pelas paredes, e disse que estava muito aperreada e queria que eu fizesse uma oração. Até pensei que a oração era para ela, mas quando ela terminou de falar, ela disse: é porque estou sofrendo muito que meu filho está se entregando na cachaça lá em São Paulo. E a mulher se segurando nas paredes. Eu fiz a oração, irmãos, mas é assim: se você perguntar, vamos entregar a vida a Jesus? Não. É capaz de dizer: não, eu quero a oração, eu vim atrás da oração. Quer a bênção, mas não quer o Deus da bênção. Então, em primeiro lugar, a gente observa isso, que outrora, irmãos, éramos guiados pelos ídolos mudos e éramos controlados. Os crentes de Corinto eram assim, antes de conhecer a Cristo, antes da conversão, eram guiados, controlados, dominados. E isso traz para nós também o quanto nós também estávamos presos nas trevas, nas garras do inimigo. Quanto também éramos cegos e precisávamos da graça do Senhor. E quando entregamos a vida a Jesus, há um grande contraste, irmãos. Não somos mais
aquele que estava morto nos seus delitos e pecados. Somos aquele agora que recebeu vida. Não somos mais aquele que era escravo do pecado. Somos agora escravos de Cristo. Que essa é a verdadeira liberdade. Paulo, então, ele mostra para a igreja que outrora eles eram conduzidos e guiados pelos ídolos, mas agora são guiados e controlados pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ouvindo alguns Nicodemos pregando sobre esse texto, ele diz que aqui, quando Paulo está dizendo que anátema Jesus, que significa amaldiçoado Jesus ou maldição Jesus, era porque a coisa no culto estava tão descontrolada, tinha umas coisas tão, como eu disse a vocês, pessoas buscando o sobrenatural, coisas diferentes, coisas novas, que tinha gente no meio dele dizendo maldição Jesus. Olha que coisa estranha, olha que êxtase estranho, olha que sobrenatural estranho. Isso não é, Paulo está dizendo, isso não é a ação do Espírito Santo de Deus. Isso não é o Espírito Santo de Deus. Anátema Jesus. Por outro lado, Paulo diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Os crentes da igreja de Corinto vieram, na sua maioria, das religiões de mistério e do politeísmo pagão, onde eles eram incorporados por espíritos malignos e falavam em estado de êxtase. Olha, de repente alguém olha assim e diz: é o Espírito Santo, e de repente não é. É um espírito maligno. E alguns desses crentes queriam também trazer essa prática para a igreja. Incorporado por espíritos malignos, falando em estado de êxtase. Me perdoe, irmãos, mas às vezes a gente vê um macumba, um vídeo de macumba, povo dançando no terreiro, e às vezes a gente vê algumas igrejas que se diz evangélica, que a gente não está vendo diferença nenhuma. E o grande problema é que algumas pessoas da igreja de Corinto estavam falando em estado de êxtase. E nesse momento de êxtase, algumas pessoas diziam anátema Jesus, amaldiçoado seja Jesus. Paulo então corrige essa prática dizendo que uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus não pode fazer isso, porque o Espírito de Deus não leva uma pessoa a falar e agir de maneira contrária a Cristo Jesus. O ministério do Espírito Santo, meu irmão, a Bíblia é bem clara em dizer que é glorificar e exaltar a Jesus. Ninguém pode confessar Jesus como Senhor e viver de conformidade com essa realidade sem a ação e o poder do Espírito Santo. Então, em segundo lugar, observe agora também o contraste entre os ídolos e o Deus Trino. Paulo argumenta do versículo 4 ao 6: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui, meus irmãos, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está presente. No versículo 4, se você observar o versículo 4, Paulo se refere ao Espírito Santo. No versículo 5, Paulo está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. E no versículo 6, Paulo está se referindo ao Deus Pai. A igreja de Corinto precisava entender isso. Ela havia abandonado os ídolos do mundo, os ídolos mudos, e agora estava seguindo uma nova direção, a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a diferença do outrora e do agora. Esse é o contraste entre os ídolos e o Deus Trino, onde antes éramos dirigidos pelos ídolos, mas agora somos direcionados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, observamos ainda do versículo 4 ao 6 a natureza dos dons espirituais. Veja que Paulo está falando que dons de serviços
Ele está falando de dons, ele fala de serviços e fala também de realizações. Isso vai nos falar acerca da natureza dos dons espirituais. Por que Paulo fala sobre dons, serviços e realizações? Veja só. Primeiro, quanto à origem dos dons, eles são carismata. Paulo diz o seguinte: ora, os dons são diversos, no versículo 4. A palavra carismata vem de charis, que significa graça. Assim, Paulo está falando da origem dos dons. O dom espiritual, preste atenção, procede de quem? Da graça de Deus. Os dons espirituais procedem da graça de Deus. Nenhum homem tem competência para distribuir dons espirituais. Venha cá, que o Senhor agora vai lhe batizar com o Espírito Santo, e esse Espírito Santo para ele seria falar em língua, por exemplo. Venha cá que você vai falar em língua. Nenhum homem tem essa capacidade de distribuir dons. É graça. Os dons são originados na graça de Deus e são ministrados, doados e distribuídos pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum homem tem competência de distribuir dons espirituais. A origem dos dons nunca está no homem, mas sempre na graça de Deus. Essa é a origem dos dons, irmãos. É que são diversos e que procedem da graça de Deus. São ministrados, doados e distribuídos pelo Espírito Santo de Deus e não pelo homem. Quanto ao modo de atuar, o dom é diaconia. Paulo prossegue no versículo 5: e também a diversidade nos serviços. Serviços aqui significa diaconia. Isso se refere ao modo de atuação do dom, que é prontidão para servir. Meus irmãos, quando estamos no culto, quando estamos numa igreja, servindo a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, numa igreja local, que nascemos de novo, temos que todos nós, nesse sentido, ser diáconos, fazer a diaconia, que é servir uns aos outros com nossos dons e talentos. Louvado seja Deus que nessa igreja tem quem louve. Você talvez não recebeu o dom de louvar, mas tem alguém que recebeu o dom de louvar. E você que não recebeu o dom de louvar, louvado seja Deus que você tem um dom de orar, você tem um dom de fé, você tem um dom de pregar, ou você tem um dom de encorajar os irmãos. Isso é diaconia, isso é servir a igreja local, os irmãos uns aos outros. Por isso que não podemos ser crentes sozinhos, precisamos estar envolvidos numa igreja local, já que não tem como reunir todo o corpo de Cristo, que não temos nem ideia de quantos são, e são de várias regiões, de vários povos, de várias línguas. Temos uma igreja local, para depois nos reunir em um só povo no céu. E nessa reunião servimos aos irmãos, porque Paulo fala de serviços, e os serviços aqui têm essa intenção de diaconia, se refere ao modo de atuação do dom, que é prontidão para servir. Os dons são dados não para projeção pessoal, mas para o serviço. O dom é diaconia, é serviço. Como Augusto Nicodemo diz: se eu tenho um dom de pregar, esse dom de pregar é para pregar para vocês, o dom não é para mim, o dom é para vocês. No sentido de que cada um que tem seu dom, seu talento, é para servir para os irmãos. Não é para sua autopromoção. Não é para você se sentir que você tem uma categoria de espiritualidade maior do que os irmãos. Então Deus nos dá dons para servirmos uns aos outros, e não para tocarmos trombeta exaltando nossas virtudes ou habilidades. A finalidade do dom espiritual não é autopromoção, é a edificação do próximo. Quanto à sua finalidade dos dons, ele vai falar sobre realizações no versículo 6. A palavra aqui para realizações significa energia, significa obras exteriores. É a energia de Deus operando nos cristãos e transbordando para a vida da comunidade. A energia que Deus lhe dá no dom, no talento, para isso
transbordar e abençoar a comunidade que você serve, o local, os irmãos. O dom espiritual tem uma finalidade, e sua finalidade é a exteriorização de um ato, de um trabalho, de alguma realização. O dom espiritual é para ajudar alguém, fazer algo para alguém, trabalhar por alguém e realizar alguma coisa por alguém. Não é uma espiritualidade intimista e subjetiva. O dom sempre está se desdobrando em trabalho, ação e realização em benefício de alguém. A finalidade do dom é a realização de alguma obra e ajuda concreta a alguém. Em quarto lugar, o propósito divino para os dons. Observe no versículo 7, o apóstolo Paulo afirma: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim o quê? Proveitoso. Está aqui o propósito. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E aqui eu quero destacar duas coisas. Os dons são dados a cada membro do corpo. A primeira coisa é essa: todos os crentes, salvos por Cristo Jesus, preste atenção, você tem pelo menos um dom. A afirmação do apóstolo Paulo é categórica. Ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Então, pelo menos, cada um de vocês, pelo menos, tem um dom. Não existe ninguém convertido sem dons espirituais. Cada membro tem pelo menos um dom. Outra coisa é que esse dom tem um propósito. Eles são dados visando um fim proveitoso, ou seja, a edificação da igreja. O benefício não é próprio e pessoal, é endereçado para a coletividade. O propósito dos dons é a edificação da igreja. Em quinto lugar e penúltimo, já avisando aos irmãos que eu estou próximo de concluir, em quinto lugar, a variedade dos dons. Paulo vai falar no versículo 8 ao 10, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Paulo, meus irmãos, oferece 5 listas de dons espirituais. Isso é importante para não pensarmos que só existe essa lista de dons. Paulo nos oferece 5 listas. Em Romanos 12, do versículo 6 ao 8, tem uma lista. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, temos a segunda lista. 1 Coríntios 12, 28, aqui nesse mesmo capítulo, temos uma outra lista. 1 Coríntios 14, temos uma outra lista. Efésios 4, do 11 ao 13, temos outra lista. Pelo menos Paulo dá 5 listas de dons espirituais. E não há crente sem dom. E também é importante dizer aos irmãos que não há crente com todos os dons. Não há crente sem dom. Então procure seu dom, peça a Deus que Ele revele, lhe ajude para você servir para a edificação da igreja. Não há crente sem dom. Também não venha dizer que você tem todos os dons. Não há crente com todos os dons. Versículo 12, capítulo 12, versículo 29 ao 31. Porventura são todos apóstolos? Com certeza não. Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em outra língua? Interpretam-nos todos? E não. Meus irmãos, em sexto lugar e último, a soberania do Espírito Santo na distribuição dos dons. Paulo diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuídas como lhe apraz a cada um individualmente, no versículo 11. Paulo está falando que é o Espírito Santo quem distribui os dons e também quem age eficazmente na vida daquele que exerce o dom.
uma coisa que estamos pregando nessa noite, e aqueles que pensam diferente de nós sobre o batismo com o Espírito Santo, que dão evidência ao falar em línguas, eles têm a ousadia de dizer que essa igreja é fria, que essa igreja é gelada. Eu acredito que eu, por exemplo, eu não seria convidado para pregar nessas igrejas que tem essa falta de ordem e decência no culto. Se eu fosse chamado, certamente iria dizer que eu era um pastor frio, um pastor gelado, e ainda chegam a dizer que a nossa igreja não crê no Espírito Santo. E todas essas acusações é simplesmente pelo fato de que não vê a gente dando ênfase no falar em línguas, porque há uma variedade de dons, né? E não vê a gente gritando glória a Deus, aleluia, nem correndo, nem as cadeiras voando, nem copo caindo, nem pastor segurando o culto. Eu já fui no culto que o presbítero teve que correr e segurar o culto, para que o povo que estava correndo não quebrasse o culto. Diz que houve um culto em João Pessoa. Isso acontece por aqui, meu irmão. Vou dar um exemplo de João Pessoa, mas isso acontece por aqui também. Houve um culto em João Pessoa, disse que um pastor foi convidado para pregar e foi para esse culto. Quando chegou lá, disse que quando chegou na calçada já pegou os irmãos voltando. Isso, gente, foi o que aconteceu. Eu estou indo para o culto, não vai ter culto mais não? Disse, vai não. Disse, por quê? Não, os irmãos começaram a orar lá e caiu o fogo do céu e os irmãos começaram a pular, marchar e falar em língua, vai quebrar o culto, umas cadeiras lá. Aí achou melhor não ter o culto. Então, meus irmãos, Paulo está falando que é o Espírito Santo quem distribui os dons e também quem age fisicamente na vida daquele que exerce o dom. E nós não iríamos dizer isso nessa noite se a gente não acreditasse no Espírito Santo. A gente não ia colocar na confissão de fé da igreja congregacional um artigo, que é o artigo 29, somente dado e relacionado sobre o Espírito Santo. A gente não estaria orando no início do culto para que Ele nos ajudasse, nos direcionasse, levasse até Deus essa adoração, esse culto. Clóvis não teria pedido a Deus para orar e nem eu também tinha orado. Então é um grande equívoco, mas é uma mal interpretação, é um erro que colocam num lugar que não deveria ser colocado. E aí, para eles, nós às vezes não somos crentes, ou somos frios, ou somos gelados, ou não acreditamos no Espírito Santo. Mas é um grande erro, é uma grande acusação também. Essa semana eu soube que alguém desta igreja foi visitar uma igreja pentecostal. E mais uma vez eu fico me perguntando por que vai. Mas foi. E chegou lá, era culto de ceia. Mas viram ela com batom e viram ela com calça. E foram até ela e perguntaram: você é crente? Ela disse: sim, sou crente. Você é batizada? Sim, sou batizada. Isso. Você não pode ser não. Eu disse: por quê? Porque você está de calça. Pronto. A irmã disse que voltou muito triste, muito abatida, e para ela foi um absurdo. A Edivânia, por exemplo, no tempo que a gente foi se batizar, eu cheguei para o pastor, não foi nessa igreja, estou falando do início da minha caminhada. Cheguei para o pastor e disse: pastor, a gente está com uma vontade muito grande de se batizar, mas eu soube que aqui na igreja só tem um batismo no aniversário, e eu vou ter que esperar para o aniversário da igreja, pastor. Eu estou com muita sede, muita vontade de me batizar. O senhor não tem como marcar antes? Não. Ele disse: não, aqui acontece só no aniversário da igreja. Eu disse: mas a gente pode ser batizado? Ele disse: você pode, mas sua esposa não. Quando ele disse isso, eu tive um grande choque.
né? Porque era de me perguntar o que foi que a Edmunia fez, o que é que a Edmunia está fazendo, o que eu não estou sabendo e o que é que está acontecendo, né? Foi quando ele disse: sua esposa não pode porque ela usa calça. Então é assim, irmãos. Eu perguntei a ele, é interessante que eu perguntei a ele, onde é que isso tem na Escritura? E sabe qual é a resposta dele? Que eles fazem para nós é: tenha cuidado. Eles entram com medo. Tenham cuidado. É como se você que está perguntando, é como se você estivesse ferindo Deus. É como se você estivesse ferindo o Espírito Santo. E aí tem aquela frase: não toque no ungido do Senhor. Então, meus irmãos, assim não faz sentido falarmos em homens. O homem é apenas o instrumento. Paulo está falando que é o Espírito Santo que distribui os dons, e também quem age eficazmente na vida daquele que exerce o dom. O homem é apenas o instrumento, mas o poder é do Espírito Santo. Assim, não faz sentido falarmos em homens poderosos. Não é fácil, não é difícil você encontrar, o Clóvis sabe disso, irmãos, Augusto também sabe, irmãos que porque falam em língua, ou porque tem um dom aqui, um dom ali, eles se autopromovem, se exaltam, né? Como se fossem homens poderosos. Mas não faz sentido falar em homens poderosos se é o Espírito, se o homem é apenas um instrumento. É o Espírito Santo que dá o poder. Quando uma pessoa tem um dom de milagre, dom de curar, não é a pessoa que tem o poder. Poderíamos ler lá em Atos, não vou ler por causa do tempo, mas lá em Atos tem um exemplo que chega Pedro e João, se eu não me engano, Pedro e João entra numa igreja, e quando ele chega antes de entrar na igreja, tem alguém que é deficiente de nascença e que estava todos os dias ali na porta da igreja pedindo esmola. É aquela passagem que ele pede algo também, e o apóstolo diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta, né, e anda, alguma coisa desse tipo. Está lá em Atos, não sei se é Atos capítulo 3 ou é capítulo 5. E o que me chama a atenção é que quando eles entram naquele templo, o deficiente também entra muito feliz e pulando e saltando, e as pessoas começam a olhar para aqueles dois discípulos de Jesus e querem adorá-lo, querem prestar um culto a eles, querem prestar a eles algum louvor, alguma admiração, alguma adoração, porque aquele homem de nascença que estava todos os dias na porta da igreja, que era evidência que todo mundo estava vendo ele sempre ali, estava agora saltando e pulando. E agora, quem sabe, foi aqueles dois homens que fez isso. E eles, quando começam a observar que estão sendo olhados de modos diferentes, essa é uma lição de que esses homens de Deus, como Maria, Pedro, João, que já partiram, nunca quiseram adoração para eles. Nunca quiseram. Sempre Maria mesmo: a minha alma engrandece ao Senhor, meu Salvador. E Pedro e João ficam incomodados quando o povo começa a olhar para eles. Diz: olha, vocês estão olhando para nós como se fosse nós que fez isso? Não. E isso foi feito em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, somos apenas instrumento. E Deus derrama sua graça e opera o seu Espírito Santo, distribuindo dons, talentos, não para você se autopromover, se exaltar, mas para você servir uns aos outros, para a edificação da igreja, ajudar a prestar um culto agradável ao Senhor. E aqui eu quero trazer algumas aplicações, 3 aplicações. Primeiro, eu quero trazer aqui um conselho, uma aplicação para você que acredita em tudo. Tem gente que acredita em tudo, né? Isso deve ser o Espírito Santo, isso deve ser o Espírito Santo, isso deve ser Deus, e acredita em tudo. Então, para você que acredita em tudo, meus irmãos,
temos irmãos que acreditam em tudo e têm medo de julgar e de analisar, porque não querem entristecer o Espírito Santo. Sucede, é o próprio Espírito Santo que nos manda a gente avaliar. Porque se tivesse somente o Espírito Santo no mundo, então seríamos incrédulos se a gente fosse questionar. Mas além do Espírito Santo, tem espíritos imundos, demônios. E tem o espírito do próprio homem que falsifica também as manifestações. Então a gente precisa ser esperto, porque existe manifestação espiritual falsa. Por isso é necessário que nós exerçamos o discernimento. Você não está com isso entristecendo o Espírito Santo de Deus. Você não está fazendo isso blasfemando contra o Espírito Santo. Se você vai examinar, se você deseja entender, e se você deseja certeza naquilo que está acontecendo, você não está entristecendo o Espírito Santo, nem entristecendo a Deus, nem blasfemando contra o Espírito Santo. E Augusto Nicodemos, ele diz algo interessante. Ele até diz assim: perdão, porque eu não quero lhe entristecer com isso. Mas ele diz o seguinte: os únicos milagres que você tem de ofício, de obrigação de crer, são os que estão registrados na Bíblia. Ele não está dizendo que hoje não existe mais milagre, mas ele está dizendo que os únicos milagres que você precisa crer, que você precisa ter certeza, que você não pode duvidar e nem precisa duvidar, é aqueles que estão registrados na Bíblia. Em João capítulo 20, versículo 30 e 31, João diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha para que foi registrado esses milagres. Esses sim, esses milagres aconteceram, nenhum precisou duvidar, nenhum foi de modo inseguro, duvidoso. De fato aconteceram, foram registrados e foram registrados com um propósito, para que a gente creiasse que Ele é o Filho de Deus e para que a gente tivesse vida eterna no seu nome. Então esses são os milagres que nós podemos crer. Os milagres que Deus determinou para que eu e você cresce para ser salvo. São estes que estão registrados na Bíblia. Todos os outros eu posso questionar. Todos os outros que não estão aqui eu posso questionar. Todos os outros eu posso perguntar. Todos os outros eu posso inquirir. Eu posso ir atrás para saber se é verdade ou não. E você não está com isso entristecendo a Deus, e você não está blasfemando contra o Espírito Santo quando você faz isso. Então, vá um conselho para você que acredita em tudo: examine, tenha discernimento, tenha cuidado. Os milagres, por exemplo, como dons, como um exemplo de uma diversidade de dons, e os que estão escritos são verdades. Outros os homens podem falsificar, os demônios também podem fazer. Então, avalie, examine, estude, peça discernimento ao Senhor, e você não vai estar errando com isso. Um segundo conselho vai para os que não acreditam em nada. Às vezes a gente já viu tantas coisas absurdas, e eu conheço pessoas assim, que já viu tantas coisas absurdas, que ficou tão triste que hoje não acredita em nada, acha que os dons não existem mais hoje. Então, para você que não acredita em nada, o Espírito Santo continua presente na igreja, e ele continua dando dons espirituais para o seu povo. Alguns dons existem debates, e eles estão disponíveis, se estão disponíveis ou não. Mas estejam ou não, Deus continua agindo de maneira extraordinária no meio do seu povo.
E há pessoas que são dotadas pelo Espírito Santo de Deus para fazer coisas maravilhosas que abençoam o povo de Deus, e que não são necessariamente espetaculares, mas o Espírito Santo continua presente na igreja e agindo através dela. Então, meus irmãos, Deus continua operando, distribuindo dons. Como eu já disse, eu creio que nessa igreja Ele tem dado, vai continuar dando e vai dar sempre o necessário para glorificar Ele nesta igreja local. Então, não sejam ignorantes quanto a esse assunto. Busquem os dons, o apóstolo Paulo vai dizer. É claro que há dons, como o de apóstolo, por exemplo, acreditamos que hoje não existe mais. Há outros dons que existem discussões, mas Deus continua operando. E há várias listas de dons. Eu vou falar para os irmãos um bem simples. Eu, quando lia aqui sobre dons, eu lembrava das mãos da irmã Liliana, né? Quando ela posta alguma coisa sobre comida, por exemplo, como aconteceu essa semana, as irmãs comentavam, não sei se foi a irmã, acho que foi a irmã Milena, botou, a irmã Carol colocou que deveria estar uma delícia, e a irmã Milena colocou, ainda mais vindo dessas mãos. São dons, irmãos, são talentos. Dom não é só ser pastor numa igreja, dom não é só louvar na igreja, mas ser abençoado numa terça-feira no culto de oração com chocolate quente trago pela irmã Liliana é bênção, é dom. Então, esse é um conselho para aqueles que não acreditam em nada. Deus continua operando no meio da sua igreja. Por último, o conselho vai para você que está dizendo o seguinte: pastor, o senhor está dizendo que todo mundo tem dom, e eu não tenho a menor ideia de qual é o meu. Talvez você esteja perguntando qual é o seu. E conta-se uma história, achei bem interessante isso. Conta-se uma história que uma criança foi pela primeira vez na escola, uma criança de 5 anos, e quando ela chegou em casa, sua mãe perguntou como foi a aula. O menino falou que a professora estava dando uma aula de arte, e a professora começou a distribuir os papéis. Preste bastante atenção. Começou a distribuir os papéis para ensinar uma peça. E ela pediu para mim, diz o menino, ensinar alguma coisa, falar como se eu estivesse interpretando alguma coisa. E depois ela chegou para mim e disse: olha, eu descobri o seu talento. O seu talento é de sentar na cadeira e aplaudir aqueles que estão lá na frente fazendo parte da peça do teatro. De início você pode até achar um absurdo o que a professora disse, mas a professora disse: descobri o seu talento. Seu talento, pelo que eu estou vendo, não é fazer a peça, não é ensinar alguma coisa, mas eu vi seu talento quando você estava sentado e estava encorajando aqueles que estavam apresentando. Descobri o seu talento. Pode ser, meus irmãos, que seu dom seja exatamente esse, de encorajar. Quem sabe você não louva na igreja, encoraje seu pastor a continuar a exposição bíblica em 1 Coríntios, a não desistir, a continuar estudando. Encoraje seu pastor, ligue para ele e diga que está orando por ele. Encoraje a esposa do seu pastor, ligue para ela e diga que está orando pela saúde dela. Mostre o seu dom de oração, seu dom de fé. Encoraje o irmão que não veio hoje para a igreja a vir domingo. Encoraje o irmão que não apareceu terça. Por que não apareceu? Encoraje os irmãos a vir na quinta-feira, que já faz 2 quinta-feiras que só vem minha família. Quem sabe o seu dom seja esse, seu talento seja esse. Deus está dando e não quer que você enterre seu talento. Você precisa usar para a edificação da igreja. É porque, meus irmãos, às vezes as pessoas pensam que o dom vai levar você lá na frente da igreja para ser visto.
Como eu disse, o dom da irmã Liliana, coitada, na escola, quem sabe, as professoras são vistas, a diretoria é vista, só ela que não é vista. Por quê? Está lá dentro na cozinha, quietinha, preparando comer, achar todo mundo se deliciando de uma boa comida, saindo com a barriga cheia, né? Ninguém passando mal com a comida, todo mundo sendo alimentado. Imagina se não tivesse o alimento dali. Mas não precisa ser visto. Os dons, como já foi dito nessa noite, não é para a nossa autopromoção, é para a glorificação de Deus. Então, meus irmãos, há pessoas que têm o dom da generosidade, há pessoas que têm o dom da fé, o dom de orar, o dom de misericórdia, e todos são dons mencionados na Bíblia que não aparecem. E quem sabe no dia do juízo, essas pessoas serão muito mais honradas por Deus do que gente que tinha dons públicos e usou de maneira errada. Olha, que coisa interessante. Adianta ter um chamado público que está na frente e fazer de maneira errada? Inclusive a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é o quê? Cobrado. Se você tem dúvidas sobre como Deus quer lhe usar, peça a Deus para que Ele lhe revele. Peça para Deus que Ele lhe mostre qual seja o seu lugar no corpo de Cristo. E eu tenho certeza que Ele vai fazer isto. Você precisa estar disposto também para isso. Você pode servir a Deus de inúmeras maneiras que Deus tem dado e agraciado o seu povo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos deixar a segunda parte para a próxima oportunidade, e fica aqui 1 Coríntios 12, versículo 1 ao 11, acerca do propósito de Deus para os dons espirituais, e a segunda parte fica a respeito de a igreja é um corpo, do versículo 12 até o 31. Pense nisso. Fizemos uma aplicação para você que acredita em tudo, tenha cuidado. Fizemos uma aplicação para você que não acredita em nada, Deus continua operando, busca os dons. E fizemos a aplicação também para você que ainda não sabe qual é o seu dom. Todos nós temos pelo menos um dom. Ore ao Senhor para que Ele lhe use. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado pelo Teu poder imenso, ó Senhor, pela Tua soberania, pela ação do Espírito Santo no meio da igreja, que nos enche de dons e talentos para servirmos, não para a nossa autopromoção, não para, Senhor, nos colocarmos em algum tipo de categoria A ou B, Senhor. Não, Senhor. Todos nós somos selados com o mesmo Espírito, recebemos os dons e talentos do mesmo Espírito, e tudo procede do Senhor. Obrigado pela Tua graça, que é imensa, pela Tua misericórdia, que sabe qual é a necessidade dos dons e talentos também dessa igreja, Senhor. Obrigado pelos dons que o Senhor tem me dado, meus talentos, que eu use, Senhor, não que eu enterre, mas que eu use não de maneira errada, mas para a Tua igreja ser edificada, Senhor, e o Teu nome ser glorificado. E é assim que eu peço para cada um dos nossos irmãos com seus dons e talentos, até aquele mesmo, Senhor, que seja de encorajar o quanto é importante estar encorajando irmãos que muitas vezes estão fracos na fé, desanimados, Senhor, sem olhar para a importância da coletividade, do ajuntamento, do culto ao Senhor. Assim, Pai, ser conosco, nos ajuda. Te oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém.